muito fio, né, gente? Vou testar esse microfone aqui, ver se eu sei o que fazer agora com a outra mão que está livre, né? Semana passada eu fiquei, parece que tinha um negócio assim meio solto ali, mas vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, hoje é a ceia do Senhor, o dia em que nós escolhemos celebrar e trazer a memória, lembrar do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Nós, desde a pandemia, nós temos espaçado a frequência com que nós temos feito a ceia. Nós costumávamos, antes da pandemia, fazemos de mês em mês, mas aí chegamos naquele momento onde eu achei por bem esperar um pouquinho mais, para renovar o significado que esse momento, que esse ritual tem para cada um de nós. É um ritual, mas antes de ser um ritual, ele é uma ordenança de Jesus. Eu já repeti isso muitas vezes para vocês. Duas coisas Deus ordenou que nós fizéssemos realmente como ritual, como liturgia, o culto. Nós meio que escolhemos a maneira com que nós queremos lidar com ele. Mas essas duas coisas o Senhor nos ordenou para que nós o fizéssemos até que ele viesse. Uma das coisas é o batismo, que é o reconhecimento público de algo que Deus já fez no nosso coração, né? O reconhecimento que nós morremos para esse mundo, agora vivemos para ele. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. E na primeira ceia, depois daquele período de pandemia que nós ficamos sem estar juntos, né, eu quis trazer para vocês de novo qual é o significado, que ele está implícito à consciência de quem nós somos como igreja. E eu queria enfatizar isso novamente com um outro texto de Gálatas, para que nós não venhamos a perder o sentido real do porquê nós fazemos o que fazemos. Eventualmente, evidentemente, nós vamos retornar a fazer de mês em mês, mas por enquanto eu achei por bem nós espaçarmos um pouquinho para que fique, não aquele sentimento de saudade, mas talvez para tirar um pouquinho da religiosidade que muitas pessoas carregam nesse momento. Algumas pessoas ao longo dos anos entendiam que não, agora a hora que eu tomar a ceia, daí eu sou curado de todas as coisas. A hora que eu tomar a ceia, aí sim, eu estou numa comunhão plena com Deus, ou como se algo mágico acontecesse. E a ceia não tem muito a ver conosco no sentido do que Deus pode fazer por nós, mas ela tem tudo a ver com o sentido do que Deus já fez por nós, não pode fazer, mas já fez por nós, e muito principalmente por aquilo que nós podemos fazer uns pelos outros. Por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, naquele capítulo que nós sempre, volta e meia, lemos na ceia 11, esperai uns pelos outros antes de comer, porque a carta referida aos Coríntios, os irmãos nem esperavam uns pelos outros na hora de fazer a ceia. Capítulo 6 de Gálatas, Paulo fala para duas pessoas, vamos ler verso 1 e verso 2, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Nosso texto vai ficar aqui, mas eu quero ler os próximos 3 versos com você, porque lá no finalzinho eu vou trazer de novo essa lembrança. Ele continua dizendo assim: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Que tipo de experiência ajuda as pessoas a ter uma fé autêntica? Já pensou sobre isso? Qual é o tipo de experiência que você teve ou que você percebe que ajuda as pessoas a ter uma fé autêntica? Nós já vimos muitas pessoas tendo vários tipos de experiência na igreja, na hora da palavra, na hora do louvor, na hora de uma oração. Enfim, talvez, se você já está caminhando um pouco mais de tempo com Deus, você já teve experiência de diversas ordens. Eu quero que você tente lembrar agora se alguma dessas experiências te ajudou a ter uma fé mais autêntica. E agora reflita, se existe realmente algum tipo de experiência que te ajuda a ter uma fé autêntica. Se existe, qual é essa experiência para você?
É a experiência que te ajuda a ter a fé autêntica mesmo? É aquela que você teve, é uma fórmula? Por anos e anos, antes da pandemia, muitas igrejas se concentraram em entregar apenas um conteúdo. E eu creio em absoluto que o conteúdo jamais vai passar, né? Até nós irmos para o céu, lá não vamos precisar do conteúdo, porque já vamos estar com o conteúdo em si, né? Mas ele tem a sua devida importância, e ele jamais vai ser substituído, obviamente. Ela é importante, a pregação é excelente. O problema é que, no tempo que nós vivemos hoje, meu amado, o conteúdo bom não é mais escasso. Você pode ter todo o acesso a qualquer tipo de informação a hora que você quiser. Eu não precisaria, antigamente, lá nos anos 80, talvez se eu assistisse uma pregação do Billy Graham, ou de qualquer outro pregador que eu achasse bom, poxa, essa palavra vale a pena ser trazida para a igreja, e aí eu poderia fazer um esboço e trazer para você também algo que impactasse a sua vida, que eu ouvi em outro lugar. Hoje em dia isso quase não é mais necessário, porque você pode escutar a pregação propriamente dita, se estiver até em outra língua agora, tem uma ferramenta lá no YouTube que legenda sozinho para você. O que eu quero dizer é que o conteúdo ele não é mais escasso, e nós vivemos em uma era onde somos bombardeados com todo tipo de informação. Eu fiz uma pergunta para você: que tipo de experiência gera uma fé autêntica? Para essa geração agora, onde as pessoas não estão mais procurando por informação, porque a informação está em todo lugar. Sabe o que é mais escasso hoje? Principalmente dentro das igrejas, não é mais a informação, é a transformação. Você já foi informado várias vezes sobre o que se trata a ceia do Senhor. Você já foi informado várias vezes sobre do que se trata nós nos reunirmos aqui no primeiro dia da semana. Qual é a importância que isso tem? De nós nos reunirmos fisicamente, de olharmos uns nos olhos uns dos outros, de eventualmente voltarmos a nos cumprimentar, a nos abraçar. Você já ouviu muitas vezes sobre isso? Mas será que eu e você já fomos transformados com essa verdade? Querido, você e eu já sabemos muitas coisas, mas saber muitas coisas não resolve muito se não houver uma transformação de fato. Eu conheço muitos teólogos, você conhece muitas pessoas inteligentes, que talvez já leram a Bíblia várias vezes, mas que não há brilho nos seus olhos, mas que quando vai compartilhar da palavra de Deus, não pulsa, não move, parece que fica sempre aqui na mente. Ele constrói um raciocínio legal, você acha aquilo legal, mas não gera transformação, gera uma informação. E eu quero te dizer que a informação que eu vou te dar aqui, ela é preciosa, ela é fundamental, porque é o alicerce pela qual você vai construir a tua fé. Mas o que eu quero te dizer é que, principalmente hoje, quando nós vamos celebrar a ceia, é o momento de eu olhar para mim mesmo, como o próprio Paulo vai orientar: examine esse homem a si mesmo. Não sou eu que vou te julgar quem é que pode ou não participar da ceia. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Examine-se de que maneira. Eu vou tentar olhar para esse texto aqui de Gálatas e executar os mesmos princípios que Paulo usa lá em 1 Coríntios, quando ele dá as instruções específicas sobre a ceia. O verso 1 diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado. Isso significa que essa igreja tinha algumas pessoas vivendo ali em Gálatas, hoje uma região da Turquia, e eles estavam vivendo, e de repente, deixa eu pegar alguém conhecido que não vai se ofender, Bruno. Está lá o Bruno, nosso irmão Bruno, e de repente nós pegamos o Bruno em algum pecado aí fora. Não sei se ele estava num lugar que não devia estar, na rua. Alguém da igreja viu o Bruno, e não foi uma vez só, Bruno, ele te viu várias vezes naquele lugar. E aí agora, como é que nós vamos reagir? Poxa, esse Bruno aí, meu Deus, olha lá, desviou, e já vai mandar textinho, alguns vão tirar uma fotinho, né, vai mandar lá, de repente para Camila: ó, Camila, abre teus olhos aí, e aí começa aquele bafafá, e de repente está lá o Bruno na igreja no final de semana, levantando as mãos, e os irmãos do ladinho começam a olhar assim: bonitão, né, aqui é uma coisa, mas eu te vi lá, enfim, várias e várias coisas. Agora, olha o texto de novo: se alguém for surpreendido em algum pecado, agora, daqui por diante, não se trata mais do Bruno. Ele não está falando agora do Bruno em si, ele está falando para nós. O que ele continua dizendo? Vocês que são, você está lendo o texto aí? Vocês que são espirituais. Você é espiritual? Amém? 5 pessoas espirituais aqui dentro, glória a Deus. Vocês que são espirituais. Os próximos versos são para aqueles que são espirituais.
Não é, o Bruno ele vai entrar depois de volta lá na jogada, ele vai voltar, fique tranquilo que nós vamos pegar ele. Mas o fato é que ele se dirige aqui para aqueles que são espirituais. Se nós surpreendemos outras pessoas, ou no caso aqui, irmãos da fé, não são outras pessoas qualquer, irmãos da fé, em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. A palavra restaurá-lo aqui, na linguagem original, é a mesma palavra que Jesus, ou melhor, que o texto lá de João usa, quando Jesus vai chamar Tiago e João, os dois irmãos, para serem discípulos dele, diz que eles estavam consertando redes. E a palavra consertando redes é a mesma palavra que ele usa aqui para querer dizer restauração. Então a restauração que ele está falando aqui é meio que uma restauração de costurar redes. Como é que você costura redes? Eu nunca costurei rede, né? Mas se você olhar um pouquinho, em algum momento você já viu algum tipo de rede sendo rasgada. Você não simplesmente junta tudo e faz um nó. A rede, ela tem uma trama, não tem? Ela tem, ou ela é um losango, um quadrado, enfim, tem várias formas, mas o fato é que não adianta você juntar tudo e fazer um nó. Você tem que restaurar a trama, e restaurar a trama da rede exige paciência. Restaurar a trama da rede talvez vai exigir olhar para outras partes da rede que estão corretas, e aí sim eu alinhar de novo. Isso significa que quando nós olhamos, nós surpreendemos os nossos irmãos em algum pecado, se nós precisarmos corrigi-los, e nós devemos, a disciplina faz parte de uma igreja saudável, não é a disciplina de julgamento, não é o dedo em riste, mas nós como irmãos, caminhando juntos, vamos nos corrigir eventualmente com esse tipo de correção. Como aquele que olha para a parte da rede do irmão que está boa, não só para a parte que rasgou, não só olha quantos peixes que vão sair daqui, olha que furo que você fez, olha que burrice que você cometeu, mas olhar para as partes da rede, qual é o formato? A rede desse irmão é triangular, é um losango, é um círculo, como é que é? Para daí então eu olhar e entrar, se eu sou espiritual, para restaurar. Porque ele vai falar assim, para levar os fardos, a NVI vai trazer os fardos pesados uns dos outros. Meu amado, ser cristão, ser filho de Deus, envolve um íntimo relacionamento com Ele. Mas ao mesmo tempo, envolve um íntimo relacionamento com o povo de Deus. É impossível você dizer que serve a Deus, se você não serve o povo dEle. É contraditório você dizer que ama a Deus se você não ama o seu. Você conhece esse verso, vamos ler depois ali. É contraditório eu dizer que eu amo a Deus, eu gosto, e aí eu me tranco na minha casa, eu busco conhecimento, eu leio a palavra, eu leio bons livros, eu tenho momentos extraordinários com Deus, uma fé autêntica que eu estou buscando. Mas se eu não me envolvo de alguma maneira efetivamente com o corpo de Cristo, eu não amo a Deus. Eu acho que eu amo. Hoje nós vivemos um tempo tem um vírus aí no ar, né? E não é um vírus do Covid-19 ou da Covid-19 que é a pior coisa que nós enfrentamos. O pior vírus que está no ar hoje, na nossa cultura, é o vírus da autossuficiência. É o vírus de o homem pensar e achar que por ele mesmo, pelo seu próprio esforço, pela sua própria cultura, pela sua própria inteligência ou capacidade, ele pode trazer aquilo que ele precisa para a vida dele. É um pensamento escravo e é um pensamento tolo. Um dos maiores sábios que já passaram por aqui vai escrever isso. Ele chama de tolo aquele que pensa em encontrar a felicidade, ou a plenitude, ou o propósito da vida dele fora do Senhor. Sabe, é o mesmo pecado de Adão e Eva. Adão e Eva queriam ser iguais a Deus, ao invés de confiar em Deus, mesmo não sabendo o porquê de muitas coisas. Esse vírus da autossuficiência talvez seja a raiz da maior parte dos pecados do mundo. O orgulho, a autossustentação, por causa desse pensamento, daquilo que eu quero, dos meus sonhos, dos meus projetos, eu vou passando por cima muitas vezes da minha família. Muitas vezes eu roubo o tempo que deveria ser dado aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido. Muitas vezes eu roubo o tempo que deveria ser dado ao Senhor, a instruir a minha mente, ao meu coração daquilo que me pode trazer vida eterna.
Lembra do exemplo que eu trouxe para você na semana passada? E aí muitas pessoas caminham e vivem a sua vida como se fosse andando em uma esteira. E aí essa esteira da vida está ali, ela está num ritmo dela, mas ela começa a olhar para as outras pessoas que conseguiram mais, que estão talvez um degrau acima na escala de sucesso que ela colocou, e aí ela começa a acelerar a esteira dela para competir com aquele, ou para ganhar mais também, seja um irmão, seja um conhecido, seja um primo, enfim, e aí elas passam os dois a vida inteira acelerando a esteira, mas quando chega no final da vida, eles vão descer dessa esteira. E eles vão ter a consciência de que eles não chegaram a lugar nenhum, eles continuam no mesmo lugar. Você pode andar talvez a passos lentos, mas se você estiver caminhando em direção ao reino de Deus, esse é o lugar que você tem que ir. Tem tanta gente correndo, suando, acelerando, talvez colocando até uma inclinação na esteira, pensando que esse é o lugar que eu deveria estar. Um ano após o início da pandemia, vamos entrar agora um ano. As pessoas estão mais isoladas do que nunca. Você consegue perceber isso? Por mais que a comunhão agora comece a retornar, você já começa a ter mais pessoas ao teu redor, mas você já começa a ver um isolamento lá dentro do íntimo. Você viu, não precisa responder, tá? É retórico. Mas você viu algumas pessoas aumentando os seus vícios, retornando aos seus vícios, a velhos hábitos que talvez alguns tinham até abandonado? Você viu algumas pessoas aumentando o conflito nos seus relacionamentos? Você viu ao longo de todo esse tempo tribos sendo criadas para dividir? Você é desse, você é daquele, você vai para lá, eu creio nisso, eu creio naquilo, e às vezes até dentro da igreja. Nós vamos começar a trabalhar já especialmente no próximo ano, para as eleições de 2022, para que isso não aconteça no nosso meio. Divisões de todas as ordens, e esquecemos daquilo que de fato precisamos fazer. Esse é um dos planos do maligno. Ele está aí, ele está solta. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto, querido? Tudo. Olha o verso 2, por favor, comigo. Levem os fardos, na NVI, pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se eu inverter a ordem, significa, para eu cumprir a lei de Cristo, eu preciso levar os fardos pesados. E não é o meu propriamente dito, é uns dos... Jesus, ele vai falar em um momento para os escribas e fariseus. Ele vai falar assim, lá em Mateus capítulo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, que atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles próprios não movem um dedo. Sabe o que ele quer dizer aqui? Aquele que devia aliviar o fardo do outro, aquele que supostamente foi colocado naquele lugar, para ajudar o outro a correr um pouco mais leve, é ele que está colocando fardos pesados, colocando fardos que ele mesmo não coloca um dedo para mover. Sabe o que significa para nós? Ele está falando aqui para religiosos, para nós, olhando para esse verso 2. Se nós não, ao invés de nós ajudarmos a remover os fardos pesados uns dos outros, muitas vezes nós somos como fariseus, os escribas, se olharmos para a vida do Bruno e começarmos Ei Bruno, não é isso que você tem que fazer? Olha, e começarmos ao invés de trazermos a mansidão, trazermos o amor de Deus, trazermos a restauração, começar a recosturar a rede da vida dele, nós colocarmos só fardos pesados, só lançando palavras, só dizendo às vezes o que ele tem que fazer, mas não estendendo uma mão, só olhando as coisas que ele faz de errado, mas não estando disposto a caminhar uma segunda milha como Jesus nos ensina. Querido, nós como irmãos, nós temos que olhar uns para os outros. Nós estamos aqui organizados em pequenos grupos, que é uma maneira de nós nos pastorearmos de uma maneira um pouco mais efetiva. E dentro desses pequenos grupos, esse tipo de exercício precisa acontecer, porque a ceia do Senhor tem tudo a ver com isso. A ceia do Senhor significa a comunhão, pessoas sentadas ao redor de uma mesa. Quem é que senta na tua casa? Quem é que senta na mesa da tua casa? Não é qualquer pessoa. Quando você convida alguém para fazer uma refeição na sua casa, supostamente significa que você quer proximidade com essa pessoa. Quando você convida alguém para ir jantar, seja na sua casa ou seja aí fora, significa o quê? Que vocês estão trocando alguma coisa, que há um relacionamento tentando ser estabelecido ou sendo estreitado naquele lugar. Querido, hoje nós não conseguimos fazer isso porque a igreja cresceu e ela é grande, mas o sentido é o mesmo, é por isso que essa mesa está aqui.
O sentido ainda é o mesmo. Quando eu e você participamos da ceia do Senhor, não é que nós vamos à igreja para participar de um ritual, para que eu possa me sentir bem. Não é sobre isso que Jesus falou. Jesus falou que nós participamos do seu corpo e do seu sangue naquele momento, em memória dele, mas tem tudo a ver com comunhão. A ceia original, eu fiz isso lá na primeira ceia depois da pandemia, era um pão só, que Jesus partiu. Fazemos parte do mesmo corpo. Não podemos agora sentar em uma mesa ao redor, mas se fôssemos em poucas pessoas, uma igreja menor, é assim que nós deveríamos fazer. Sentaríamos ao redor de uma mesa, olharíamos uns para os outros, e não simplesmente olhando o nosso pecado, porque examina esse homem a si mesmo, mas olhando nos olhos uns dos outros, perdoando constantemente, mutuamente, porque faríamos isso várias vezes. Não é assim? Lá na minha casa, a mesa ela é bem pequenininha, então às vezes a gente brinca, né? Um casal que tem uma cama pequena e uma mesa pequena, dificilmente ele vai ficar muito tempo brigado um com o outro, né? Porque a cama pequena, na hora que ele se virar, o último ele vai bater o braço ali na mulher ou no marido, né? Opa, e aí o outro pensa, né? Não, ele está querendo paz comigo, né? Ele nem foi isso que ele quis, mas daí já faz a paz, glória a Deus, e vai embora. Uma mesa pequena é a mesma coisa, você senta ali, você está brabo, mas o outro está aqui na tua frente, né? Às vezes bate o joelho um no outro, assim, aí já vão ficar de paz, porque não dá certo, enfim. Essa é a ideia de trazer uma mesa. Não esqueça que participar da ceia do Senhor é sentar à mesa, não apenas com o Senhor, mas junto com os outros discípulos do Senhor. Você é discípulo de Cristo? Amém? Meu amado. Então, cada vez que eu peço para você aqui dentro dessa igreja, você que está em casa não pode, né? Mas, enfim, você que está aqui dentro, olhar nos olhos do seu irmão não é um clichê, não é um momento para você se distrair para eu desconectar os fios que estão plugados em mim. É desenvolver uma das razões pelas quais nós nos reunimos nesse lugar. Evidentemente que tem uns irmãozinhos que você gosta mais que outros. Evidentemente que tem uns irmãozinhos que você gosta menos que outros, é igual na tua família, né? Tem umas pessoas na tua família que você tem mais afinidade, você conversa, você abre o coração. Tem outras pessoas na sua família que você é melhor enxergar só no Natal, né? Enfim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é desgostar, mas é entender que faz parte da tua família. Até aquele que você não gosta muito da tua família, se eventualmente ele passar por um perrengue muito grande, você vai fazer parte da vaquinha que vai ajudar, daquele que de repente vai visitar no hospital, você vai fazer parte, até nem que seja no dia que ele morrer, você vai estar lá para participar. Eu era membro da minha família. O que eu quero dizer com isso, querido? Que nós vamos participar da ceia em instantes. E quando nós participarmos da ceia, não podemos mais fazer aquela troca, né, por enquanto, de cálice, de pão, ou o que quer que seja. Mas eu não gostaria que você não esquecesse o significado disso. Nós precisamos crescer como igreja nisso. Ponha isso no teu coração, por favor. Quando você vier para a igreja, você não pode sair dessa igreja, sem olhar para pelo menos umas 3, 5 pessoas, sem desejar alguma coisa para elas, sem dizer alguma palavra para elas antes de você entrar, ou antes de você sair, meu amado. Porque não é um lugar que você foi lá, bateu o ponto e foi embora. Você vem aqui para se encontrar com Deus, ou de uma maneira mais profunda, ou para se expressar em comunidade. Você pode fazer tudo o que você faz aqui em casa, mas tem uma razão de o Senhor nos dizer no livro de Hebreus, não deixavas de se reunir como igreja. Porque é importante. Não é clichê, né? Aquela paz do Senhor, aquelas coisas nada lá. Você não pode fazer isso agora, mas precisamos arrumar alguma maneira. O pessoal que está na internet tem que ficar lá se comunicando, tem que ser ativo no chat ali, dar um alô, para depois se encontrar com essas pessoas. Nós vivemos esse tempo agora. Ninguém deve ser capaz de superar a igreja local em fazer relacionamentos profundos. Existem muitas tribos aí fora. A tribo do crossfit, a tribo das artes marciais, a tribo do futebol, a tribo da dieta, a tribo da bicicleta, a tribo da praia, a tribo de um monte de coisa. E as pessoas se reúnem e você vê postagens, é como se fosse uma família, não sei o que, meu amado. Ninguém pode ser capaz de superar a igreja local em constituir uma família de fato. Porque uma família de fato restaura uns aos outros. Uma família de fato ajuda a carregar os fardos pesados uns dos outros. Isso nos leva a um questionamento. Qual é o nosso trabalho principal? Para aqueles que ingressam online pela primeira vez,
Nós, eu estou falando nós todos, o trabalho principal aqui não é o meu como pastor da igreja. O trabalho principal é nosso. Conectarmos essas pessoas com o corpo de fato. Aqueles que se conectam pela primeira vez, amém, glória a Deus por isso, vão ouvir a mensagem. Mas alguém que está no chat, alguém que viu de alguma maneira, alguém entrou, claro, a igreja vai entrar como ferramenta para auxiliar, conhecer essas pessoas, mas elas têm que entrar em contato pessoal com a igreja de fato. Aquele que nos visita pela primeira vez pessoalmente, esse principalmente, você está olhando nos olhos dele. Por isso que eu falei para você, que se você tiver isso no teu coração, de cada vez que eu for à igreja, não é uma questão de só eu com Deus, é uma questão de eu com os meus irmãos, eventualmente eu vou cumprimentar pessoas que eu não conheço. E olha, eu não sou curitibana, minha esposa é, mas eu vivi 20 anos em Curitiba, lá a gente não se cumprimenta muito assim. Quando você diz um oi, assim, a pessoa está desconfiada, você vai roubar ela, alguma coisa assim. Olha o meu relógio, pede as horas, está querendo roubar o meu relógio. Mas é um hábito que nós precisamos trazer para dentro da igreja, no sentido de cumprimentar desconhecidos, de olhar nos olhos, de talvez estender uma palavra que ele não vai ouvir na semana inteira, ou que talvez ele nunca ouviu no resto da vida dele, querido. Não subestime aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não subestime um simples encontro. Eu vou trazer uma série aqui mais daqui a um tempo, sobre os encontros transformadores que Jesus tinha com pessoas simples. Não subestime os encontros de Jesus. Mas e agora? Alguns me perguntam, como é que vai ficar esse negócio de igreja online? Muitas coisas ainda estão mudando. Estamos na ceia do Senhor. Algumas pessoas se prepararam em casa para participar conosco da ceia. Outras não, outras esqueceram. Não é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, mas nós precisamos trazer o sentido. Se você se preparou em casa simplesmente para não perder a ceia, talvez você vai tomar um suquinho e comer um pedacinho de pão. Tem coisas, às vezes, até mais gostosas para você experimentar. Agora, se você faz isso no sentido, ei, eu gostaria de estar naquele lugar. Eu gostaria de ter comunhão de fato com essas pessoas, além da comunhão que eu tenho com Jesus. Aí você entra para participar da ceia do Senhor. Porque participar da ceia do Senhor envolve querer levar os fardos uns dos outros. E não são quaisquer fardos, são os fardos pesados. Meu querido, talvez eu quero quebrar um paradigma aqui para você hoje. Vir à igreja envolve restauração pessoal. Vir à igreja envolve cura pessoal, envolve ser impactado pela palavra, ser movido pelo louvor que é entoado neste lugar. A comunidade se reúne e exalta o Senhor em uma só voz. Envolve essas coisas, sim, mas vir à igreja no templo físico envolve ter contato com a igreja de fato, que são as pessoas. Aquelas que entram e saem despercebidas ou não querem nem ser percebidas ali dentro, estão procurando outra coisa que não a igreja do Senhor. Está procurando um entretenimento, está procurando um guru, está procurando uma boa música, está procurando um lugar agradável com pessoas de bem. Se você está procurando o Evangelho de Jesus Cristo, lembra do que eu falei? Tem muita informação por aí, mas precisa de transformação. Dia após dia diante do Senhor. O último texto que eu quero ler contigo está lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Se você puder, abra aí comigo, por favor. Diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 19 em diante. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, não é um conselho. Quem ama a Deus, ame também ao seu, ame ao seu irmão. Meu amado, pode levar muito tempo. Mas eu oro para que nós possamos cultivar essa atmosfera aqui na Verdade que Liberta de Porto Belo. Onde o amor seja tão grande de uns pelos outros, que nós levemos a sério essa missão de sermos mecânicos espirituais uns dos outros.
para que eventualmente na tua caminhada com Deus você seja corrigido por outros irmãos, em amor evidentemente, em mansidão evidentemente, para que ao longo da caminhada você esteja disposto a ter as redes consertadas, para que a cada momento que nós nos reunirmos nessa ceia, nós possamos olhar e dizer assim: eu amo a igreja do Senhor. A ceia tem a ver com a aliança, com a nova aliança em Cristo. É a nova aliança em Cristo, o mandamento dele: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento, mas amar ao próximo como a si mesmo. E seguindo as palavras de Paulo que nós acabamos de ler, carregando os fardos pesados uns dos outros. Quando nós cearmos hoje, você vai ter o teu momento com Deus, você vai ter o teu momento de oração, de introspecção, de examinar você mesmo como a palavra nos orienta. Mas eu gostaria que hoje, em especial nessa ceia do Senhor, você examinasse o teu relacionamento com as outras pessoas da igreja. Se você tem algo contra ou alguma pendência com alguém, escute o verso que nós lemos aqui: se eu não amo a Deus, melhor, se eu disser que eu amo a Deus e não amar o meu irmão, e amar não envolve, vem aqui que eu quero te abraçar e te encher de beijos, mas eu estou com você apesar dos teus erros, não concordo com tudo que você faz, mas estou aqui para o que der e vier, estendo as minhas mãos sobre você, oro por você. Isso é amar. Quando eu chego assim diante do Senhor, eu olho: poxa, Senhor, eu quero ter comunhão contigo, mas eu preciso ter comunhão com a tua igreja. Então hoje é dia de talvez você restaurar esse relacionamento, de talvez você olhar para esse irmão, para essa irmã: ei, eu preciso me consertar, eu não posso passar mais sem olhar, ou ficar com aquela tensão. Estenda o perdão primeiro você. A Bíblia diz que se você for entregar uma oferta ao Senhor e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, não é você tem algo contra ele, ele tem algo contra você, largue a oferta lá, vai lá se consertar. Uma segunda condição: talvez você não tenha rusgas com ninguém, mas talvez você também não tenha se disposto a levar o fardo de ninguém. Quero em 2020 só passar, graças a Deus passou, agora vamos embora, não estou preocupado. Não é problema meu. Essa frase não é de um cristão, não é daquele que faz parte de uma família de Cristo. Esse problema não é meu. Se faz parte da sua igreja, de certa forma é seu. Pode não ser diretamente seu, mas eu vou te dizer com toda certeza: não é só meu como pastor, é teu como igreja. Faz parte. Nessa caminhada, Deus colocou algumas pessoas para estar mais perto de você do que de mim. É para você cuidar, é para você lançar a palavra de bênção. Então, duas coisas que eu gostaria que você refletisse para nós irmos para a ceia. Se existe alguma pendência de coração com algum irmão ou irmã, você vai se colocar diante do Senhor e não vai deixar passar de hoje, no máximo, se não for possível, amanhã, você procurar conserto com essa pessoa, para que você possa dizer de fato que você ama a Deus. E em segundo, se você olhou e refletir para você mesmo, o Espírito Santo tocar no teu coração, e você perceber: eu não estou aliviando o fardo de ninguém, eu só estou pedindo que tirem o meu. Ei, olha de fato, para que talvez o que eu estou fazendo aqui contigo hoje é te surpreendendo em algum erro, como no verso 1, e te chamando a tua atenção em mansidão e amor, para remover esse fardo da tua vida. Quando você ajudar outras pessoas a remover o fardo delas, você vai ver que os fardos que você achava que eram tão pesados vão se tornar leves, e você vai correr diante do Senhor. Amém? Se coloque de pé, por favor. Quero orar com você. Depois da oração, vou pedir para você